aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Talvez você não me conheça, mas meu nome é Bianca Andrade. Eu tenho 27 anos, eu sou maquiadora na cidade de Arapongas, no Paraná. Eu sou mamãe também da Sofia, de 7 anos, e do Antônio Francisco, de 4 anos. Foi durante a gestação do Antônio Francisco que eu descobri um câncer cerebral chamado glioblastoma multiforme grau 4. Ele tem nome, sobrenome e xingamento, e a gente apelidou ele carinhosamente, só que não, de GBM, pra ficar mais fácil, né? Do que falar esse palavrão o tempo todo quando alguém pergunta o seu diagnóstico. Mas muito mais fácil você falar 3 letras do que esse palavrão gigante. Glioblastoma multiforme grau 4. É um nome bem complicado, então, desde quando eu descobri o meu diagnóstico, eu fiz um pacto com Deus de que, se Ele me permitisse, eu levaria informação, eu levaria conhecimento, um pouco de conforto e esperança para quem, infelizmente, vai descobrir o mesmo diagnóstico que o meu e vai se sentir perdido assim como eu me senti. Eu estava grávida de 7 meses quando eu recebi o resultado da biópsia. Então não foi fácil ler tudo que eu li, compreender tudo. Demorou bastante tempo para que eu pudesse ir atrás de informações. E eu posso dizer para vocês que é libertador quando a gente realmente aceita e compreende as informações. Por mais dolorosas e cruéis que elas sejam, é muito importante você ter conhecimento do seu diagnóstico, do seu prognóstico e do que você pode estar fazendo para que o seu prognóstico seja mais lento, de uma forma mais saudável, talvez, tá? Que não tenha um impacto tão grande. Porque saber que vai acontecer, a gente sabe, né? Todo mundo vai morrer um dia. Mas que seja de uma forma suave, tranquila e sem dor, né? E a mesma coisa acontece quando a gente recebe o diagnóstico, né? É muito importante, pelo menos pra mim foi importante, compreender todo o passo a passo, entender tudo o que poderia vir a acontecer e o que eu poderia estar fazendo para que isso demorasse mais tempo ou que fosse um processo com qualidade, né? Então, pensando nisso, eu decidi voltar com o canal no YouTube. Já compartilhei com vocês quem é a minha pessoa, né, no vídeo anterior. E o vídeo de hoje eu queria muito falar sobre o que é o GBM. Mas antes de falar o que é o GBM, eu acho que é muito importante vocês compreenderem, pelo menos para mim foi importante compreender como que funciona o nosso corpo, né, o corpo humano. A gente estuda na escola, na parte de biologia, como que funciona o nosso corpo, a divisão de algumas coisas, e a gente acha que sabe como que funciona, mas não sabe não. Experiência própria, eles falam muitos nomes técnicos que às vezes a gente não compreende, e talvez seja isso que seja um diferencial meu, né? Muitas pessoas falam que eu explico bem, que eu consigo passar uma mensagem que a pessoa consegue compreender, então eu vou utilizar aí desse talento, que é explicar as coisas de uma maneira com que as pessoas leigas compreendam de uma melhor forma, né? Então vamos começar. Como que surge um câncer, né? Antes da gente falar sobre isso, eu acho que é importante a gente saber como que funciona o nosso corpo antes, né? Antes do câncer aparecer, como ele aparece e como a gente trata ele, né? Então o vídeo de hoje é como funciona o nosso corpo, o corpo humano, né? A menor partícula do nosso corpo se chama célula. Vou colocar uma fotinha dela aí pra vocês. Ela é muito simpática, muito bonitinha. E a maior célula do nosso corpo é o óvulo, no caso da mulher. Do homem eu não sei, tá? Mas no caso da mulher é um óvulo.
Então, tudo, absolutamente tudo que é criado tem um propósito para ser criado, né? Tem uma missão a ser cumprida. E a célula não é diferente de nós, tá? Ela também tem um processo aí, ela tem começo, meio e fim. E ela tem um propósito. Algumas vão virar coração, outras vão virar cérebro, outras vão virar tecido muscular e por aí vai, tá? Então nós temos trilhões de células no nosso organismo que morrem diariamente e renascem diariamente, tá? A vida das células é bem conturbada. Tem algumas que duram anos, tá? Tem outras que duram menos. E aí você vai ter que dar uma pesquisada depois sobre isso. Mas o que eu quero deixar claro é que cada célulazinha, cada coisinha ali tem vida, tá? E tem um propósito. Cada célulazinha do nosso corpo, quando a gente está formando na barriga da nossa mãe, ele tem um papel, tá? Ele vai desempenhar um papel. E quem determina isso é o DNA que está presente dentro do núcleo dessa célula e nas mitocôndrias, tá? Eu tô olhando que tem uma colinha ali, pra eu não esquecer, porque tem palavras esquisitas. Então, ali dentro do núcleo e da mitocôndria tem o nosso DNA. Nada mais é do que a informação dos nossos antepassados, dos nossos pais e do que essa célula vai vir a se tornar, tá? Então, a célula do coração, ela vai ter o processo, o procedimento que ela tem que seguir para se tornar uma célula do coração. E por quanto tempo ela vai viver, tá? Tem essa informação lá também, tá? Então, por que é importante vocês entenderem isso? Que cada célulazinha tem um propósito. Cada ser humaninho tem um propósito, né? Então, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Mesmo que você não compreenda na hora, mesmo que você não aceite ou não concorde, você vai ter que respeitar, porque você não manda, você não controla nada. Principalmente quando a gente fala de vida, quando a gente fala de doenças, quando a gente fala de diagnósticos, mesmo quando a gente fala de corpo humano, a gente não controla muita coisa, tá? Mas voltando ao assunto das nossas células bonitinhas, elas têm um procedimento a ser seguido, como se fosse uma receita de bolo, tá? Então, na receita do bolo a gente não coloca lá a farinha, 2 colheres disso, ovos, manteiga, leite, às vezes óleo, então por aí vai, né? A mesma coisa acontece com o nosso corpo, ele tem um DNA e ele vai seguir esse DNA. O que acontece? Depois dessa célula, ela vai se desenvolvendo e vira um tecido, tá? E nós temos um tecido orgânico que pode ser a pele, pode ser a parede do coração, pode ser a parede do estômago, pode ser o cérebro. Nós temos um tecido. Quando elas se agrupam em tecidos, nós temos um órgão. E depois dos órgãos, nós temos os sistemas do corpo humano, tá? Nós temos o sistema respiratório, circulatório. Nós temos o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, tá? Nós temos o sistema digestório e por aí vai, tá? Eu vou colocar alguns aqui porque eu não sou obrigada a lembrar de todos. Venhamos e convenhamos, eu abri a cabeça algumas vezes, tá? Os nossos órgãos, eles formam sistemas, né, que eu tinha comentado com vocês. Esses sistemas dependem um do outro, tá? Então, o sistema digestório precisa do sistema circulatório para levar as substâncias que ficam no intestino ali para as células do nosso corpo inteiro, tá? Então, um precisa sempre do outro e isso, como é no micro,
no nosso organismo é no macro. A gente sempre vai precisar de outra pessoa para qualquer coisa, tá? A gente precisa das plantas para respirar o ar puro, a gente precisa de um médico quando a gente tá doente. Então, se você vem com essa história de autossuficiência, eu vou dar um tapa na sua cara, porque nem a sua célula consegue fazer as coisas sozinha, ela precisa de outra pessoa, de outra célula para conseguir reproduzir, para conseguir replicar, entendeu? E ela vai precisar do sistema circulatório para poder receber oxigênio, para poder liberar o gás carbônico, para poder receber glicose, porque senão ela não vai fazer o ATP, não vai ter energia. Então a gente sempre vai precisar de alguém ou de alguma coisa. Lembre-se sempre disso, tá? Seu narizinho empinado quebra bem facinho quando você fica doente. Continuando a nossa historinha, eu falei para vocês das células, do DNA, da replicação dessas células e do nosso sistema imunológico, né? O sistema imunológico, ele é o nosso sistema protetor, tá? De agentes externos e de agentes internos também. Então, muitas vezes, essa replicação das células é tão rápida que acaba acontecendo uns probleminhas aí no meio do processo. E essas células começam a se reproduzir de forma errada, tá? Essa mutação no DNA pode ser de forma natural, acontece no nosso corpo, é normal, tá? E aí o nosso sistema imunológico, geralmente, ele identifica essa alteração, essa mutação e elimina. Mas acontece, geralmente, é o quê? Nosso sistema imunológico está ocupado com outras coisas. Além dele controlar e proteger o nosso corpo contra agentes externos, como fungos, bactérias e vírus, ele também controla a parte interna do nosso corpo. Então, ele vai equilibrar o pH, ele vai ver a temperatura, ele vai ver se os órgãos estão funcionando corretamente, se cada sistema está fazendo o seu trabalho certinho. Lembra do Divertidamente? Então, que tem um monte de bichinho dentro da cabeça e cada um faz uma coisa diferente, cada um é um sentimento diferente. É como se fosse aquilo, tá? É um gerente geral da nossa máquina chamada corpo humano, tá? Então, ele vai observar o corpo e ele vai analisar se tem perigo ou não. Como eu falei, se ele estiver ocupado com a parte interna, às vezes os órgãos não estão funcionando direito, estão inflamados, às vezes tem muita coisa externa vindo para dentro, muitos agentes externos, e ele está trabalhando atordoadamente e não consegue prestar atenção nessa produção de células erradas, tá? E aí nós temos o quê? Uma lesão, um tumor, tá? Então, geralmente, esse tumor, essa lesão, ela pode ser considerada benigna ou maligna, tá? Nem toda lesão é câncer, entendeu? Então, vamos deixar isso bem claro. Nem toda lesão se trata de câncer, pode ser um nódulo, pode ser um excesso de pele, pode ser um excesso de veias, tá? Então, não necessariamente trata-se de um câncer, tá? A gente tem duas classificações aí, que são as lesões benignas e as lesões malignas. As benignas, elas não causam dor e não atrapalham o processo natural do organismo, tá? Nós temos aí alguns, por exemplo, no ovário mesmo, nós temos alguns nódulos, né, que muitas vezes não interferem no processo normal do corpo, tá? E ficam ali. Alguns crescem e começam a afetar, né? E aí tem que ser retirada, né? E temos alguns casos aí que eles acabam sendo os malignos e acabam afetando, gerando dor, afetando o processo de
normal do organismo, tá? Eu vou colocar aí como exemplo uma lesão no útero, tá? Que geralmente acaba subindo. Ou, por exemplo, uma lesão no pulmão, também acaba subindo para a cabeça, por exemplo, tá? Na pele também temos lesões cutâneas, pode ser externa, visível, pode ser uma pinta que muitas vezes a gente passa desapercebido, tá? Então tem diversas alterações genéticas no nosso corpo, como eu falei, que podem ser naturais e podem ser provocadas por agentes externos, como radiação, alimentação, substância tóxica e por aí vai, né? Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que nem toda lesão trata-se de algo ruim, tá? Temos algumas lesões que acontecem e que existem no nosso corpo e que não afetam e não geram dor, então elas podem continuar ali, não tem necessidade de serem retiradas, tá? Mas se causam dores e provocam e afetam o nosso processo, né, do corpo humano, o bom funcionamento do corpo humano, aí é necessário ser feita a retirada dessa lesão, tá? Quando se trata de lesões malignas, elas têm algumas classificações, tá? Que também vão interferir na parte das lesões benignas, tá? Mas essas lesões, elas são divididas e classificadas em grau, tá? Quanto maior o grau, maior é o processo, maior é a magnitude dessa lesão e maior é a capacidade que ela tem de se reproduzir, se replicar, avançar, criar território e por aí vai, né? Às vezes migrar até para outros lugares. Então nós temos algumas classificações. A primeira delas, o grau 1, é uma classificação que demora-se anos, tá? Eu vou colocar aí por meses, semanas, dias, horas, para ficar mais fácil para você compreender. Mas não necessariamente seja isso, tá? É só uma forma com que eu encontrei para que vocês consigam compreender melhor, tá? Essa coisa de graus aí. Porque quando me explicaram isso, me explicaram de uma forma horrível. Primeiro grau, você está com o pé na cova. Segundo grau, você está sentado na cova. Terceiro grau, você está com a tampa fechada. Quarto grau é só fechar, jogar terra. Foi isso que me explicaram. Então, assim, foi assustador isso. Eu tô tentando explicar de uma forma que não seja tão assustadora como me explicaram, entendeu? Então, o grau 1 é uma lesão que demora-se anos para ela crescer, tá? E geralmente não causam dores e nem afeta nada. Então ela pode ser até considerada uma lesão uma lesão benigna, tá? Mas tem alguns cânceres que a gente tem que ficar meio de zóio aí, tá? Câncer de pele, câncer de mama, tá? Às vezes aparece um nódulozinho, é grau 1, fica tranquilo, é só monitorar. A gente dorme assim, tá? Porque de grau 1 para grau 4 é facinho, é assim, tá? Então, por mais que seja algo que aconteça, a gente sempre tem que monitorar, sempre tem que olhar, tá? Tem muitas mulheres que têm nódulos nas mamas que não são malignas, tá? E que monitoram e que ficam estáveis por anos, né? Então, isso é um exemplo, tá? Então, o grau 1 pode se demorar aí anos para se desenvolver uma lesão, por exemplo, tá? Para ela crescer, para ela expandir, tá? O grau 2 já demora-se aí alguns meses, tá? Não necessariamente seja meses, tá? Eu só tô colocando aí para exemplificar, para ficar mais fácil de vocês compreenderem essa questão aí da intensidade dos graus, tá? Que são classificadas lesões malignas. O grau 3, ela demora-se aí dias, por exemplo, tá? E um grau 4, ela demora-se horas,
para se replicar, para crescer, para expandir. Vamos colocar a lesão maligna como se fosse o Hitler, tá? O coisa ruim mesmo. O Hitler tá na Alemanha e ele quer ir para Portugal. Tem uma distância bem grande, né, se a gente for colocar no mapa, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar território aonde ele tá. Então, se ele tá no útero, por exemplo, ele vai começar a subir pra bexiga, aí ele pode ir pros rins, ele pode pegar essa parte do intestino, vai subindo, ele vai expandindo o território, ele vai crescendo, ele vai virando um monstrinho que o sistema imunológico não tem mais o que ser feito. Ele não consegue mais combater aquilo. Tá tão grande, ele ocupa tanto território que o sistema imunológico fala, não, eu abdico, foda-se, não dou conta mais, entendeu? E é isso que acaba ocasionando os cânceres que a gente tem hoje, tá? Geralmente, lesões em órgãos moles, o avanço dela é muito rápido, tá? E migram muito fácil para outros órgãos, tá? Como que é essa migração, né? O Hitler, ele precisa do quê? De suplementos, né? Ele precisa de alimento para poder expandir. Então, a primeira coisa que essa lesão vai fazer é procurar uma veia, uma artéria, que ele tenha acesso a sangue, tá? Que ele tenha acesso a nutrientes, a oxigênio, que ele tenha acesso a essas coisas, né? E é através do sangue também que o sistema imunológico chega até essa lesão para combater essa lesão. É o caminho que o sistema imunológico tem. São as veias, são as artérias, são as ramificações que o sistema circulatório tem no nosso corpo, tá? Então, a partir disso, ele começa a se alimentar, a crescer, a se fortalecer e a expandir, tá? Então, ele pode migrar para outros órgãos. Como eu falei, vou dar o exemplo do útero. Se ele iniciou no útero, teve uma mutação ali nas células do útero e ele começou a crescer descontroladamente, teve acesso a sangue, começou a se alimentar, passou-se anos, o sistema imunológico não deu conta. Nós, seres humanos, não demos conta. Ignoramos as dores, ignoramos alguns sintomas, fingimos que não está acontecendo nada. Quando nós vemos, o Hitler já chegou a Portugal, como eu tinha comentado no começo, e a gente nem viu. Então, é basicamente isso que acontece. Se ele tiver acesso ao sistema circulatório, aí nós temos um problema. Porque aí ele pode migrar para regiões completamente opostas, tá? Então, por exemplo, começou no útero, ele pode ir para a cabeça. Sim, acontece. Um dos maiores casos, geralmente, de cânceres na cabeça é por metástase, né? Esse processo que eu acabei de falar para vocês, que ele pega uma carona no sistema circulatório, é através da metástase, tá? Esse processo se chama metástase. Então, ele migra de um órgão para outro, de um sistema para outro, de uma região para outra. Geralmente, quando acontece uma metástase na cabeça, são cânceres primários nas mamas, ou pulmão, garganta, pele. Ele também acaba subindo para a cabeça, tá? Dificilmente cânceres, lesões primárias no cérebro descem pro corpo, tá? Dificilmente. Mas acontecem, tá? Geralmente o GBM eu não vejo casos, pelo menos até agora eu não vi casos de pessoas que desceram, tá? Os astrocitomas, os glioblastomas, né? Dificilmente eles descem. Tem alguns que descem sim, mas que eu não me engano sejam os meduloblastomas, que eles crescem nessa região da medula, né? Aí ele também pode acabar indo para outras regiões, tá? Então eu acho que é isso,
que eu queria falar para vocês. Eu queria explicar um pouquinho sobre isso, sobre como que funciona o nosso corpo, desde as células, onde que fica o DNA, para que serve o DNA. Essas mutações, elas podem ser naturais, acontecem o tempo todo. O nosso sistema imunológico, ele é rápido e consegue inibir isso, mas nem sempre o nosso sistema imunológico dá conta de tudo, tá? Ele tá muito atarefado fazendo muita coisa. Por quê? Porque o ser humano aqui só faz cagada, entendeu? E ele tem que corrigir as cagadas que a gente faz. Seja por falta de má alimentação, por má cuidados, por exposição a produtos tóxicos, a vírus, bactérias, fungos. Então, a gente não cuida bem do nosso corpo, entendeu? E culpa o sistema imunológico. A gente tem que ser amigo do nosso sistema imunológico, tá? Então, eu comentei um pouco pra vocês, né? Como eu falei, sobre as células, sobre os sistemas do nosso corpo, o sistema imunológico, como que ele funciona. Dei uma brincadeirinha aí com o negócio do Hitler, né? Dele morar na Alemanha e querer Portugal, por exemplo, né? Tem uma distância bem grande e que a gente pode estar colocando o nome aí como metástase, né? Que é uma lesão primária. Eu vou colocar aí de novo como exemplo no útero, por exemplo, tá? E ela vai expandir, vai crescer, vai migrar para outros órgãos. Então, ela pode gerar metástase em outros órgãos, tá? Como eu falei, um dos cânceres que mais sobe para a cabeça, né, que dá metástase na cabeça, é o câncer de mama, é o câncer de pulmão, garganta, boca e pele, tá? Muita gente não entende, mas como assim? Na pele vai para a cabeça? Vai para a cabeça, tá? Não necessariamente seja uma metástase, tá? Às vezes a lesão na cabeça pode ser primária. A minha foi primária, quer dizer o quê? Quando a gente fala lesão primária, que é o primeiro foco ali da lesão, tá? Do câncer em si, da doença em si, é o primeiro foco. Ela se iniciou ali, tá? Então, no meu caso, por exemplo, para termos técnicos, é uma lesão primária de grau 4, então o crescimento dela é bem grande, a magnidade dela é bem grande, então ela consegue expandir, se infiltrar em várias regiões do cérebro. Não vai não, porque não existe mais. Pensamento positivo ajuda, entendeu? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha solucionado algumas dúvidas. Se eu deixei mais dúvidas, comenta aí embaixo que eu faço outros vídeos explicando um pouquinho mais. O próximo vídeo eu quero ver se eu falo um pouquinho sobre os tipos de lesões que nós temos, tá, no nosso corpo. Que muitas vezes os médicos falam, você tem só um abscesso. Você fala, abscesso? Que porra é essa? Entendeu? Então tem alguns termos técnicos que eu acho que os médicos falam e a gente fica boiando. Quando alguém fala pra você sobre CA, câncer, tá? Diagnóstico é o nome da doença, tá? Então, qual é o seu diagnóstico? O meu diagnóstico é glioblastoma, entendeu? Lesão, muitas vezes a gente acaba associando a tumor, e tumor a gente acaba associando a câncer, mas nem sempre é isso, tá? Às vezes é uma lesão benigna e você não precisa se assustar tanto se você vê essa palavra no seu exame, tá? Então, tem algumas nomenclaturas que às vezes os médicos usam pra deixar a gente aterrorizado mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor aí como que funciona essa parte do nosso organismo, a produção de lesões, né? E o avanço dessas lesões também, tá? Eu quero trazer mais informações. Eu sou apenas uma paciente e estudante, tá? Do meu diagnóstico, de como eu posso contribuir com as outras pessoas, tá?
com pacientes que infelizmente vão receber o mesmo diagnóstico que o meu, ou não, possa ser outro diagnóstico e também esteja procurando aí algumas informações, tá? Tem dúvidas? Os comentários estão aí. Não deixe de me seguir no Instagram, que lá eu compartilho mais um pouquinho da minha experiência, da minha vida. E esse YouTube aqui, esse canal, é exclusivamente para conteúdos relacionados ao glioblastoma, a cuidados oncológicos. Então, se você espera qualquer outra coisa, vá para o outro canal, que lá eu falo de maquiagem, de beleza, do meu trabalho, da minha profissão, tá? Então é isso. Tem as informações no box. Beijo. Até a próxima.